Eu estou muito animado com 2015. Semana passada alguém me escreveu lá da Austrália e falou assim, pastor, seguinte, você tem que ir para Florianópolis. Eu falei, mas por quê? Eu vou viajar no carnaval, eu vou pregar lá em São Paulo, não tem como ir. Não, cara, a Hilson vai vir para o Brasil, em São Paulo, e o pastor que vai abrir a Hilson em São Paulo vai estar em Florianópolis, e eu já marquei um café para vocês, você precisa ir lá. E, foi sinistro poder tomar um café com um ser humano, que não é um artista, que não é um bambambam, mas que Deus está levantando ele para a América Latina inteira. A igreja Hilson hoje, sem dúvida, é a igreja mais influente de toda a história. É uma igreja onde está saindo um filme, muito em breve, você vai ver esse filme nos cinemas, onde o filme começa dizendo assim, a igreja que o mundo não mudou, mas ela mudou o mundo. E essa é a igreja que a Bíblia chama de igreja. A igreja que é pessoas. Uma igreja que não é um lugar. Uma igreja que é alguém. E nós somos extremamente influenciados por essa igreja. Porque não fala sobre fazer. Essa igreja fala muito mais sobre ser. A Hilson vai abrir em São Paulo, vai abrir na Argentina. Chegou o tempo da América Latina. Chegou o tempo de esculhambar aquilo que já está tudo zoado. Com todo respeito. Mas quem cresceu em uma igreja sabe do que eu estou falando. Nós somos sobreviventes de muitas igrejas que tentaram nos calar, tentaram nos enterrar vivo, dizendo você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode. Mas eu creio num cristianismo que eu não faço o que eu posso e o que eu não posso. Eu creio num cristianismo que porque eu sou, eu faço o que eu devo fazer. Não entra mais em cogitação, posso ou não posso? Não interessa se eu posso ou não posso. A questão é que eu quero saber o que eu devo fazer. E a hora que eu sei o que eu devo fazer, eu vou e faço e pronto. Então um rei, ele deve reinar. Ele não vai perguntar se ele pode ou não. Porque ele tem que reinar. Ele existe para isso. Um professor, ele não vai perguntar se ele pode ensinar ou não. Sabe por quê? Porque ele é um professor. Ele é isso, por isso ele deve ensinar. Você, como uma nova criação, você não vai perguntar se você pode pecar ou não. Você vai viver a plenitude da santidade porque você é uma nova criação. Graça não fala sobre eu e você sair fazendo o que a gente quer. Graça fala de eu e você sair fazendo aquilo que a gente deve fazer porque eu sou. Eu sou sacerdote, eu sou nação santa, eu sou puro, eu sou divino. Eu sou imagem e semelhança de Cristo Jesus. A imagem e a semelhança de Deus. Antes da cruz, nós éramos apenas imagem. Antes da cruz, eu e você, nós parecíamos com Deus por fora. Porque a nossa semelhança tinha sido adulterada. Mas depois da cruz, a Bíblia diz que nós recebemos novamente o direito para sermos feitos filhos. E isso nos trouxe de volta a completa semelhança. Por isso, olhe para quem está do seu lado e diz, você parece Deus. Por fora, mas por dentro, você é Deus. Você é Deus. Você não é um Deus, tá? Porque não existe mais de um. É bobagem, tá? Quando falam que existe outro Deus, nem perca a discussão. Se o cara fala, não, mas é que eu estou falando de outro Deus. Não, então eu não sei do que você está falando, que não existe outro. Só existe um. E a questão é, o que é uma verdade? Quando a gente fala de religião, quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de tudo que a gente fala de verdades. E hoje eu quero falar sobre a realidade da verdade. A realidade da verdade, esse é o tema dessa manhã. Muitos de nós aprendemos que nós precisamos viver na verdade. Nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos ouvir a verdade. Nós precisamos concordar com só o que é verdade. Mas eu te pergunto, afinal, o que é verdade? Mateus 22, 29, a Bíblia diz, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e para nós é muito claro que a Bíblia é verdade. Mas isso é pouco, sabe por quê? Porque qualquer outro livro é um livro de verdade. Desde que seja uma experiência real, é um livro de verdade. Você lê sobre Gandhi, você lê sobre Maomé, você lê sobre Steve Jobs, você lê sobre qualquer um deles. Agora saiu um outro livro aí,
do Thales Roberto. Então você lê aquele livro, para você é verdade. Mas a Bíblia, ela não é só a verdade. Esse texto ele está dizendo assim, ó, se você não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus, já está errado. Não é porque eu não conheço que eu vou errar. Olha, entenda bem isso. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Você não erra porque você não conhece as Escrituras. Mas porque você não conhece a Escritura nem poder, você já está errado. Todo ser humano que não teve um encontro real com as Escrituras, nem com o poder de Deus, já está errado. Não, mas lá na nossa igreja a gente não tem muito esse negócio de poder, porque o nosso negócio é Bíblia. Brother, já está errado. Não, mas lá na nossa igreja a gente gosta de chocolocosocoroso. Já viu? Quando você chega naquela igreja, a irmãzinha de coca, ela já te olha assim, ó. Chocoloso, chocoloso. Meu, pode saber que ela está recebendo uma palavra do preconceito dela, muitas vezes. Que ela te olha o que você veste, olha o que você fala, e de repente ela vem e fala, filho! Ela fala filho e fala, ai meu Deus. E aí fala, e fala, e fala, porque conhece muito poder, mas não conhece a Escritura, também está errado. Não conhecer a Escritura, mais poder de Deus, já está errado. Por isso, eu e você, nós precisamos entender, palavra, poder, palavra, poder, palavra, poder. Igreja que só anda em palavra, é um saci, igreja perneta, palavra, palavra. Manda ele correr para você ver. A hora que ele dá 3 corridas, ele cai. A igreja do poder, a igreja do rei Teté. Poder, 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 poder. Corre, corre então, para você ver. Não cai. Para ali mesmo. Não vai longe. A verdade, ela não para nela mesmo. A verdade está por aí. Verdade é aquilo que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que guerra não presta. Mas o que isso muda nos países que entram em guerra? Nada. Porque é uma verdade. Mas eu vou lá e faço guerra. Todo mundo sabe que sonegar imposto não pode. É uma verdade. Mas quantos vivem essa verdade? Adulterar é falta de hombridade. Todo mundo sabe essa verdade. Você sabia que adultério não é questão de cristianismo? Você não deixa de adulterar porque você é crente. Você deixa de adulterar porque você é homem. Você já viu que os antigos, mesmo nunca tendo ouvido falar de Cristo, de igreja, eles honravam uma só mulher. Por quê? Porque eles eram homens. Hombridade fala de fidelidade. Uma vez que eu sou homem, eu assumo uma mulher. Eu sou fiel a ela, não porque uma igreja falou, não porque eu posso ou não posso, mas porque eu casei com ela, eu devo ser fiel a ela. Há ainda aqueles que se iludem hesitando que tais verdades libertam. Não, irmão, verdade liberta, a verdade liberta. Você chega na faculdade, na Universidade Positivo, quantos já entraram na biblioteca lá? O que está escrito lá na frente? O que está escrito lá na frente? Mais alto. A verdade vos libertará. Mentira! E eu ainda lembro que eu passei e falei, aí mandaram bem, hein? Mentira! Porque a verdade não liberta. Se a verdade libertasse, o nosso mundo não seria um caos. Porque nós sabemos a verdade. Você sabe o que pode e o que não pode. Isso está no seu subconsciente. A Melanie, ela sabe com 1 ano e 4 meses o que pode e o que não pode. Por isso a verdade está em você, mas ela não é suficiente para te libertar. E o texto lhe diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta? É o conhecimento da verdade, não a verdade. Enquanto um presidente ele não tiver um conhecimento do que representa a guerra, ele, mesmo sabendo que guerra não pode ser feita, ele vai lá e faz guerra. Só que ele não tem um conhecimento do que uma guerra traz para um povo. Somente a verdade não basta, entenda isso. Nós precisamos do conhecimento da verdade.
E eu gostaria de chamar nessa manhã de conhecimento da verdade como a realidade da verdade. Realidade da verdade. Toda a verdade ela traz consigo uma realidade. Eu e você, nós precisamos entender quais são as realidades de verdades que nós não vivemos. Nós não podemos ser uma igreja que apenas fala a verdade, porque para isso, falar uma verdade não leva ninguém para o colo de Jesus. Televisão, você liga lá, o cara vai estar falando, por mais bandido que pareça, ele vai estar falando, Jesus é o caminho, você precisa de Jesus, você precisa abrir seu coração, você precisa não sei o quê, mas tem essa conta aqui, tem um óleo aqui, você precisa comprar esse óleo antes. Por mais que ele está vendendo óleo, ele está dizendo verdade, é verdade o que ele fala. Mas a questão é, a realidade dessa verdade chega no coração das pessoas? Normalmente não. A verdade está por aí, o mundo prega a verdade. O mundo prega que você não pode roubar. Não é uma questão de Bíblia. É uma questão que é uma verdade, todo mundo sabe. Mas muitos não vivem. Por quê? Porque essa verdade tem uma realidade. Não basta vivermos estagnados nessa verdade. Todos nós fomos sarados. Esta é uma verdade. Mas como que eu trago a realidade dessa verdade para aqueles que estão doentes? A oração é poderosa em seus feitos. Esta é uma verdade. Mas onde está a realidade dessa verdade? Onde eu posso manifestar o fruto da minha oração e colher esse fruto? Porque oração cura, de fato cura. Mas eu não posso só ficar dizendo oração cura. Eu preciso ir lá e manifestar essa cura. Eu preciso trazer sobre mim essa oração e manifestar nos meus membros, onde há enfermidade. Eu preciso manifestar onde há um caroço. Tem um caroço bem aqui, E todas as vezes eu falo, sai caroço, você vai sair do meu corpo. Porque uma verdade é que Jesus levou sobre si todos os caroços. Mas o caroço está aqui ainda. Por quê? Porque essa verdade não trouxe ainda uma realidade na minha vida. Somos reis e sacerdotes. Esta é uma verdade. Mas onde está a realidade dessa verdade? A realidade dessa verdade é que muitos de nós, embora sendo reis e sacerdotes, sabendo essa verdade, nós vivemos como escravos. Escravo do jejum, escravo da ofertinha, escravo da campanha, escravo daquilo de um pastor, escravo de alguém que precisa me levar para perto de Jesus. Mas, meu irmão, entenda a realidade do que representa ser rei e sacerdote. Há uma realidade. Então não viva sabendo que você é rei e sacerdote, viva vivendo, manifestando que você é rei e sacerdote. Bem, portanto, a realidade da verdade, ela é a manifestação de circunstâncias sobrenaturais. Hello, honey. Hello, bye bye. Bye bye. Quando a gente fala em realidade da verdade, eu estou dizendo ativação do sobrenatural na nossa natureza. É manifestar circunstâncias que ainda não foram manifestas. Eu e você, nós precisamos crer em uma igreja que não apenas não crê no sobrenatural, mas que se manifesta sobrenaturalmente. Uma igreja que crê e colhe frutos de justiça. Uma igreja que anda em manifestação de dons. Uma igreja que não somente crê em línguas, mas que ora em línguas. Uma igreja que não somente crê em profecia, mas sai daqui, chega no ônibus e profetiza sobre alguém. Uma igreja que não somente crê numa verdade, que a Bíblia diz que um dia nós vamos ir para a eternidade, mas uma igreja que vive hoje já no plano eterno. Quantos estão entendendo onde eu quero chegar? Estou sendo claro? Amém? Você fica bem à vontade, tá? Aquilo que você concorda, você pode dizer assim um amém bem gostoso. Veja duas situações na vida de Jesus. A primeira delas é a realidade da verdade com um homem que era centurião. Mateus 5, do 8 a 10, a Bíblia diz sobre a cura de um servo de um centurião.
E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O meu cunhado está lá em casa, paralítico, sofrendo terrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Sabe por quê? Porque a verdade era, Jesus cura. O centurião, ele se aproximou de Jesus porque ele sabia, Jesus cura. Então Jesus, ele olha e fala: bom, eu curo, então eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Mas ei, apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e digo ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele o faz. E ouvindo isto, olha isso, e ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel tamanha fé. Esse centurião, ele se deparou com a verdade. A verdade é que Jesus cura. Mas quando ele encontra Jesus, ele diz: Jesus, eu não preciso da verdade, mas eu quero a realidade dessa verdade. Manda que meu servo seja curado em casa, e ele vai ser curado em casa. Porque é a oração, porque é a palavra, porque é a autoridade de Jesus que cura. Por isso ele sabia que não precisava de Jesus estar em casa para aquele servo dele ser curado. O centurião, ele não parou na verdade, mas ele buscou a realidade dessa verdade. Ele foi um homem de destaque sobre todo Israel, porque o texto ele está dizendo: eu não encontrei, nem mesmo em Israel, fé como esta. Uma fé que não está baseada naquilo que somente está escrito, mas está baseada naquilo que você vive. A sua fé não pode ser fruto de um blá 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 que você fica enchendo o saco dos outros, debatendo na faculdade, discutindo. Isso não é fé. A fé é a manifestação de fatos. Fatos que você olha e fala: brother, eu não quero te ouvir, eu não vou te responder, apenas olhe para a minha vida. Porque eu não vou falar uma verdade, mas a minha vida pode trazer realidades das verdades que eu estou te dizendo. Não debata com outras pessoas no nível delas, porque a gente está falando da realidade de uma verdade mais do que a verdade. Não é importante que as pessoas saibam a verdade, é importante que elas vivam a verdade. Por isso, é mais fácil você falar daquilo que você vive como verdade e realidade, do que apenas daquilo que você sabe da escolinha dominical, ou daquilo que você aprendeu sentado aqui hoje. Segunda vez, Jesus, ele tem uma outra realidade da verdade com uma mulher com fluxo de sangue. Era uma mulher que há anos ela vinha sangrando, havia uma hemorragia nela, era uma menstruação, provavelmente uma menstruação inacabável. Nós sabemos o desafio de ser uma mulher, não? Menstruação é uma delas. Eu não sei o que é isso, mas eu observo. Já é difícil para mim ir até a farmácia comprar aquele absorvente com abas, com gel, não sei o quê. Falo: meu Deus, de novo, tem que ir lá. Tem que ir lá. Agora imagine ela que tem que usar aquele absorvente. Agora você imagine uma mulher que ela não podia mais entrar numa piscina porque não parava. Ela não podia mais, talvez, andar com uma roupa muito tranquila, porque de repente aparecia uma mancha. De repente ela estava sentada e quando ela levantava ficava uma mancha naquela cadeira. Era terrível. E Jesus, a Bíblia diz que falava a ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus está num lugar onde chega um cara e fala assim: brother, eu sei que você tem o poder de curar, eu tenho uma verdade, e essa verdade diz: Jesus cura, vai lá na minha casa curar minha filha. E Jesus levantou-se e foi com ele também os seus discípulos.
Mas nisso, a Bíblia diz nisso. Entenda que Jesus, ele encontrou alguém que conhecia uma verdade. Que Jesus cura. Mas a Bíblia diz nisso. Uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: filha, ânimo, a sua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Porque aquela mulher, ela conhecia muito mais do que a verdade. Ela sabia que a verdade, havia por trás da verdade a realidade dessa verdade. Essa mulher, ela não leu em lugar nenhum que quando você toca em Jesus você vai ser curado. Ela não leu isso. Mas aquela verdade que Jesus cura se tornou uma realidade. E ela chegou e falou: eu preciso tocar no manto dele. E ela toca. E a hora que ela toca, ela é curada. Porque essa mulher, ela conhecia a realidade da verdade. Enquanto aqueles que conheciam a verdade queriam levar Jesus para casa, para curar, a mulher falou: antes que ele me toque, eu toco nele, eu sou curada. Porque ela conhecia a realidade da verdade. Portanto, a realidade da verdade mais urgente que eu e você, nós precisamos viver. Eu quero chegar nesse ponto hoje, nessa manhã, com os 8 minutos que eu tenho. Existe uma realidade da verdade que você precisa sair daqui nessa manhã entendendo assim, ó, sem precisar lembrar do que eu preguei. Entenda a realidade dessa verdade. A realidade mais urgente que eu creio que nós precisamos manifestar nesses dias, em 2015, em Curitiba, e todo o Brasil, porque a Igreja do Cinema já é conhecida em todo o Brasil. A realidade de verdade mais urgente que eu e você nós precisamos viver é que o mundo já está justificado. Essa é uma verdade. E nessa manhã eu preciso que você entenda a realidade dessa verdade. Todo mundo, o mundo todo, todos os 7 bilhões de pessoas que existem, já estão justificados. Já estão. 2 Coríntios, a Bíblia diz em 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, aquele que não conheceu, aquele que não pecou, aquele que não escolheu pecar, Jesus, ele se fez pecado por nós, para quê? Por que Jesus ele se fez pecado por mim e por você? Jesus se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiças de Deus. Quem decidiu isso foi eles e não nós. Foi o Pai Celestial com seu Filho Jesus Cristo. E ele diz: Jesus, você vai se tornar pecado, a fim de que em você, em Jesus, todos sejam feitos justiças de Deus. Ou seja, você já percebeu que nós temos fé? Entenda bem isso. Eu quero que você entenda bem isso. Todos nós temos fé para crer que nós nascemos em pecado. Porque Adão pecou. Mas nós não temos fé suficiente para crer que todos foram justificados, porque Jesus nos justificou. Deixa eu explicar isso, porque isso tem dado pano para manga. Eu estou pregando hoje para alguns amigos assistirem pelo YouTube e entenderem isso. Eu e você, nós nunca pecamos. Sabia disso? Nós não escolhemos pecar. Mas porque Adão pecou, todos nós nascemos e fomos concebidos em pecado. Porque Adão pecou. Quem pecou? Jesus nunca chegou para você e falou, Deus nunca chegou e falou assim: Sabrina, você quer pecar ou não? Sabrina, ó, tem aquela árvore, você quer comer dela ou não? Ou Deus chegou para você e para mim? Eu não lembro. Então como que falam que eu pequei? Porque a Bíblia está falando que Adão pecou. Porque Adão pecou, todos pecaram. Quantos já ouviram isso? E a lei, a religião, ela gosta de acentuar isso.
Só que essa lei, ela não tem fé suficiente para querer, porque Adão pecou, todos pecaram. Logo, porque Jesus foi justo, todos foram justificados. Todos foram justificados. Não porque eu e você nós fomos bons, mas porque Jesus, Ele foi bom e nos justificou. Hoje é tempo de você sair de um lado e passar para o outro lado. Não olhe mais o Adão que pecou e o mundo que está em pecado. Olhe o Jesus que justificou e o mundo justificado. O mundo já está justificado, e eu vou ler isso para você. 2 Coríntios 5, 18 a 19, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava consigo mesmo, em Cristo, reconciliando quem? O mundo. Todos, não só crente, não só aqueles que vão à igreja, não aqueles que confessaram Jesus como Senhor. Antes de você confessar Jesus como Senhor, você já era justificado. Você já era, porque isso era um lance de Deus com o mundo, não levando em conta pecados dos homens, não levando em conta pecado dos homens, e nos confiou essa mensagem da reconciliação. Está sobre você. Além de eu e você nós temos sido justificados, Ele ainda diz agora: você é autoridade, você pode dizer isso para quem você quiser. Você é mensageiro da reconciliação. Você pode. Romanos 5, 12, 21, a Bíblia diz, Romanos 5, 12, 21, a Bíblia diz: portanto, Espírito Santo, é chegado o tempo de toda religião, de todo demônio de religiosidade ser destronado nessa cidade. Esse país vai ser liberto, começando por essa cidade. Já está sendo o tempo onde essa cidade está sendo liberta de toda a prisão da religiosidade. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ele está dizendo, todos pecaram. Você já vai ver que ele diz o contrário. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Antes de Moisés, antes dos 10 mandamentos, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Adão era uma tipologia de alguém que viria depois dele. Quem é esse alguém? Jesus. Entretanto, não há comparação. Entretanto, não há comparação. Eu não vou mais discutir. Entretanto, nem se compara. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um, olha isso agora, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos, para muitos, para muitos. Próximo. Se pela transgressão de um, até o 17, não, até o 21, vamos lá. Se pela transgressão de um, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Pode passar. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também
Um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. Para todos! Para todos! Por um só homem, Jesus justificou o mundo. Pode seguir. Logo assim como pode 19. Logo assim como por meio da desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Próximo. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Próximo. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo. Jesus Cristo! Aleluia! Por isso, é tempo de eu e você pararmos de ficar falando e manifestarmos a realidade de que o mundo já está justificado. A profecia de Joel, um pouquinho mais baixo, a profecia de um homem chamado Joel, ela se cumpriu em Atos. E Atos diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Agora toda a carne faz sentido. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos, até sobre as minhas servas, eu derramarei do meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão, eles mostrarão prodígios em cima dos céus, sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Ponto. Aleluia. A questão não é fazer as pessoas receberem a Jesus, porque Jesus não precisa ser recebido por ninguém. Jesus não precisa de você, mas você precisa invocar o nome desse Jesus que te justificou, que te salvou, que te lavou, que te tirou do pecado. Por isso, a Bíblia diz: eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos, eles não pregam a verdade, eles não falam a verdade, mas eles andam na verdade. Realidade da verdade é andar nessa verdade. Por isso, entenda que há um espírito sobre cada ser humano. Há um espírito sobre cada ser humano, que esse ser humano, por mais bandido que seja, por mais violento que pareça, ele já está justificado. Aqueles 21 que decapitaram aqueles cristãos, eles já são justificados, eles já estão recuperados. Basta que eu e você, nós chegamos nele e dissemos: há um espírito nele, espírito, vem sobre ele. Confesse que Jesus é o Senhor. Há um espírito, confesse que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Bum. Eu e você, nós não precisamos mais fazer ninguém aceitar Jesus. Tudo que nós precisamos fazer é uma coisa só. Porque se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, no seu coração você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Ponto final. Não é ir para a igreja, não é fazer, não é ter, não é jejuar, não é não pecar, não é nada disso. Pois com o coração se crê para a justiça, essa justiça de que Jesus justificou todo mundo. Por isso eu e você, nós somos justos. Por isso
muito pode, pela sua eficácia, a oração de você, o justo. Por isso hoje nós podemos orar, Ele nos escuta. Por isso você não precisa se sentir falando sozinho quando você ora, porque essa oração é de um justo. Você está justificado. Um dia Jesus ele olha para um jovem, e esse jovem ele diz: bom mestre. E Jesus ele olha e diz: quem é bom, brother? Quem é bom? E Jesus dá uma chapuletada, porque sabia que esse jovem, o ego dele era muito mais importante do que o mestre. Para ele era importante ser bom mestre, porque ele se sentia bom. E Jesus ele diz: não há um bom sequer. Mas irmãos, lembre que isso foi antes da cruz. Bom significa legal, tem legalidade. Antes da cruz só existia um bom, só existia um justo, só existia um que tinha legalidade, que era Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que depois da cruz, eu e você fomos justificados. Por isso você é bom, você é legal, você tem legalidade, você é autoridade. Por isso eu quero te convidar nessa manhã a você começar a parar de falar de verdade e manifestar a realidade das verdades que você tanto crê, que você tanto prega, a realidade dessa verdade que você tanto valoriza. Mas sobretudo, é tempo de manifestar a realidade da verdade, que o mundo já está justificado. Basta as pessoas virem com você, confessando: Jesus é o Senhor. Quantos fizeram isso nessa manhã pela primeira vez com o André? O André ele fez uma oração aqui. Quantos fizeram essa oração, repetindo essa oração com o André pela primeira vez? Levanta bem alto a mão, eu preciso te ver. Lá em cima, lá em cima. Quem mais? Quem mais? Glória a Deus. Quem mais fez pela primeira vez essa oração hoje? Glória a Deus. Quem mais? Glória a Deus. Quem mais? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que eu estava dizendo com isso? Hoje eu manifesto que eu já sou justo porque Cristo me justificou. É só isso. Você, todos os domingos nós fazemos essa oração. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que pisam nesse cinema, elas precisam saber que elas já foram justificadas. E quando elas repetem essa oração, elas confessam que Jesus é o Senhor, elas creem para a justiça, e essa verdade se torna realidade, mais do que apenas uma verdade.